Edu, esse vídeo ele é meio bunda, né? Meio não, é bunda inteira. Por isso a gente veio conversar com o Kleber Anderson. Nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer uma ferramenta caseira para descobrir a largura ideal do selim que você deve usar. A ferramenta profissional do Bike Fit para descobrir a largura ideal de um selim é essa aqui. Ela indica a distância entre os isquios, que são os ossos pontudos da bacia. E conversando com o Kleber Anderson, que é pioneiro do Bike Fit no Brasil, ele estava me contando que existe uma forma de fazer essa leitura em casa. Então, Kleber, mostra pra gente como é que é isso. Vamos lá. Bom, Capi, antes eu vou explicar qual que é a importância de usar o selim correto na sua bicicleta. Né? O que acontece? Por exemplo, quando a gente vai fazer um agachamento na academia, por exemplo, você coloca o peso nas costas, você encaixa o quadril para poder fazer força e poder fazer o movimento com eficiência e sem ter risco para a saúde, né? E aí o que acontece? Pedalar é a mesma coisa, eu falo isso para todo mundo que eu faço bike fit. Então é o seguinte, se a gente não tiver com o quadril encaixado para poder fazer força, não dá nem para começar o bike fit. Então é fundamental definir com precisão qual é o selim ideal. Um selim estreito ou um selim um pouco mais largo. Tem um selim ideal para cada um de nós. Olha, Capi, a diferença entre um selim estreito para um selim largo parece muito pouca, só que faz muita diferença. Se nós sentamos com um selim muito estreito para o nosso quadril, acontece muita pressão na área do períneo, que é onde tem a genitália masculina ou feminina. E os isquios, que é onde você deveria estar apoiando, eles ficam praticamente fora do selim e vai acontecer pressão só aqui. Então, na prática, o que acontece? Em vez de você estar relaxado na bicicleta, e você poder abaixar melhor, você começa a ter muita pressão nessa área, e em vez de ficar com a coluna reta, você vai começar a fazer isso daqui, ó. Você vai retroverter Tentando o aliviar quadril, a dor, né? Tentando aliviar a dor, então você não consegue abaixar. E tem muitos casos, vocês podem já passaram por isso, que assim, chega no final do pedal, você começa a evitar de sentar na bicicleta e você começa a pedalar de pé. Então, se está acontecendo isso, é um indício que o seu selim está errado. Entendeu? Kleber, tem muito homem reclamando que o selim incomoda, mas na mulherada parece que é uma unanimidade. Elas reclamam muito e até deixam de pedalar por esse motivo. O que muda? Então, a mulher, devido ao parto, né, a dar à luz, ela naturalmente ela tem um quadril mais largo, né, para facilitar o parto. Então, ela tem um quadril mais largo e o entre-ombros mais estreito. É um formato de pera, o corpo, normalmente, tá? Existem exceções. Então, o que acontece? Normalmente, uma mulher vai ter em torno de 125, 130, 135 milímetros entre isquios, que é o que a gente vai aprender a medir agora. E aí, por exemplo, esse selim aqui, ele tem 122 milímetros de largura. E imagina uma mulher com 125, 130, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Ela não vai se assentar aqui direito, vai sobrar tudo pressão para cá. Então é horrível pedalar, não dá para pedalar desse jeito. Dura 10 minutos o pedal. Não dá. Então é falta de prazer em pedalar, ou seja, não dá mais vontade. Olha para a bicicleta, vê dor, não quero saber de pedalar, tá certo. Então aconteceu isso muito no mundo inteiro, entendeu? E aí é só fazer o bike fit direito, só verificar o selim direito que, resolve, 50% do conforto para se pedalar. Pelo menos, né? É isso aí.
Fora a diferença entre o selim masculino e feminino, que eles têm um desenho bem diferente, ainda tem essa cava aqui no meio, né? Para que serve? Então, é o seguinte, esses dois selins aqui são da mesma marca, tá? É exatamente a mesma largura e assim, eu tentei usar esse daqui que não tem a depressão no meio, basta ser uma depressão, tá? Não necessariamente um buraco, tá? E eu não consegui usar esse, porque justamente começava, qualquer posição que eu colocava, pegava o períneo. E já desse jeito aqui aliviou, e eu usei por muito tempo um selim igual a esse. E por que não pode ser pressionado o períneo dessa forma? Porque é a região onde, dessa forma, comprime a artéria que irriga a próstata, no caso masculino, e no caso feminino, machuca a genitália. Então, de um jeito ou de outro, incomoda. Então, assim, se puder optar por selim que tem alguma depressão, é melhor do que assim. Mas com uma pessoa com quadril mais estreito do que eu, iria conseguir usar esse selim sem problema, porque os isquios iam estar jogando mais para cima do selim, e aí você, quanto mais para dentro aqui, ó, do selim, os isquios, menos pressão aqui. Menos apoio, né? Exatamente, menos apoio na parte da frente, aí você pode usar na boa, entendeu? Não necessariamente precisa ter isso, só que teria que ser para uma pessoa com quadril mais estreito do que o meu. Ó, eu sou profissional e uso um medidor entre isquios como esse aqui, tá? Agora, como a gente vai fazer para descobrir qual que é essa medida para cada um de vocês? Basta pegar um papelão e arrancar essa primeira casca, deixando a parte toda ondulada aparecendo, e depois você dá um acabamento tirando toda ela, tá? E essa caixa é aquela caixa mais forte, né? Uma caixa de bike, uma caixa que é mais reforçada, não é um papelão fininho. Um papelão um pouco mais grosso, desde que tenha, ele seja bastante ondulado assim, ó, tá? Aí depois, uma coisa que não custa nada é a proteção que vem no mamão, por exemplo, em frutas, né? Então, deu certo aqui nos testes que nós fizemos, juntar 4 delas, uma em cima da outra, para depois colocar o papelão por cima disso, né? Nesse sentido aqui, ó, as estrias da caixa de papelão, nesse sentido, você vai sentar aqui. Aí depois a gente vai precisar de uma base dura e lisa, tá? Para você sentar. E depois nós vamos precisar, como se fosse o primeiro degrau de uma escada, às vezes o segundo degrau de uma escada, dependendo da estatura da pessoa, para que quando nós sentarmos em cima do que a gente vai montar, aonde você senta tem que estar mais baixo do que o joelho, tá? E você fazer um movimento para frente, para trás e para os lados também, para carimbar muito bem no papelão os isquios, tá bom? Depois que você levantou do papelão, você vai perceber que ficou marcado duas bolas, né? Dois redomos assim, e você vai pegar o centro disso, exatamente o centro disso. É legal você fazer isso umas 3, 4 vezes para verificar que a medida vai acabar batendo uma igual à outra. E você vai marcar exatamente com uma caneta o centro desse círculo que foi formado no papelão, ok? Aí, de posse dessa medida, você vai jogar na tabela, que está aparecendo aí na tela, e aí você vai descobrir qual que é a largura ideal do selim. Ou seja, a medida obtida aqui no papelão, é claro, tem que ser menor do que a largura do selim. Então, aí você vai perceber que a medida que deu no papelão, ela é em torno de uns 3, 4 centímetros menor do que deve ser a largura de um selim ideal para você. Tem que passar um pouco para cada lado. Tem que passar um pouco para cada lado, 1,5 cm, 2 centímetros para cada lado. Para acomodar, porque senão o isquio fica apoiado praticamente no fim do selim, né? E quando você obter o selim ideal, você vai ter que sentir que você está apoiado nos isquios. Tá? A pressão tem que ser nos isquios e nada no períneo. Então, Capi, e aí outra coisa que acontece assim, não basta também só descobrir qual que é o selim ideal, porque
O que acontece, por exemplo, se ele descobriu que o selim é ideal, mas a bicicleta está longa demais, ele vai acabar, em vez de sentar no lugar certo, vai acabar sentando mais para frente do selim, porque a bicicleta ficou longa, e aí acaba dando pressão do mesmo jeito no lugar errado, né? Outra coisa que acontece, a altura de selim. Por exemplo, o selim mais alto vai acabar aumentando a pressão. O selim muito baixo pode dar uma dor no encaixe do fêmur no quadril, na bacia, e vai acabar pegando o joelho. Selim muito alto vai acabar repuxando a inserção aqui dos músculos na tíbia e dá uma dor lateral no joelho. E também tem que... por isso que o Bike Fit ele é completo. Você vai descobrindo uma coisa, você vai matando a charada dos pés até chegar na mão. Você vai eliminando. Eliminando probabilidade de fazer coisa errada, né? E aí que você acaba ajustando a bicicleta como um todo. Então é bem complexo isso, é muito estudo. E aí é por isso que você tem que ir descobrindo coisa por coisa. Então eu quis falar justamente de selim, porque é fundamental. Se não acertar o selim, não adianta nem continuar um Bike Fit. Então, assim, se a pessoa vem até aqui e ela não vai trocar o selim, ela pode não comprar aqui. Mas eu falo, olha, você precisa trocar o selim. Se não trocar o selim, eu nem continuo um Bike Fit. Que não dá. Não dá para continuar, porque assim, eu vou ter um trabalhão, a pessoa vai perder um tempo, não vai dar certo, assim, não vai atingir o objetivo, vai ter frustração até. Mas se não resolver isso, não adianta nem continuar. Ponto de partida. Kleber, e quem está fora do peso? Porque a gente vê que tem pessoas que têm uma bunda muito grande, né? E vai ter banco para isso? A gente pensa assim, sem entender, né, a história do isquio. Então, não tem nada a ver a largura entre isquios com gordura. Tá. Porque é uma medida óssea. Tá? Então, esquece que peso que tem a pessoa, se ela está fora do peso ou não. O que importa é a medida óssea. Já aconteceu aqui vários casos, gente muito, muito magra, uma mulher muito, muito magra com um quadril muito largo. E ela era muito magra, então parecia que ela ia usar um selim estreito. E não. E vice-versa. Cara muito fora do peso e podia usar um selim mais estreito. E fica confortável mesmo para quem está mais pesado, fora do peso? Fica confortável. O que acontece é o seguinte, o corpo é sábio, tá? Então ele vai mandando cálcio na região dos isquios. Quem não está acostumado a pedalar... É o famoso calo ósseo, tá? Então ele vai mandando cálcio para aquela região para você poder aquilo ficar mais duro e você poder sustentar mais o peso naquela região. É natural do nosso corpo. Ele responde assim. Até atleta profissional, quando fica um mês longe de pedalar, quando volta a pedalar, tem uma semana assim que dói um pouco, depois acostuma. Entendi. Kleber, eu estou olhando esse selim, ele é bastante largo, mas a área útil, aproveitável, é bem menor, né? Seria aqui na parte laranja, porque ninguém senta aqui no inclinado, né? Você não vai apoiar o isquio aqui nessa rampa, né? Então o ideal nesse caso é alguém que tenha o entre isquios entre essa medida e essa medida. Não adianta, por exemplo, sentar aqui, ó, entre isso e isso, que vai acabar esse ponto onde você senta ficar muito baixo e vai aumentar a pressão lá no períneo. Não adianta nada. Aqui, ó, já tem um selim que tem uma área útil melhor. Então, assim, ele é mais plano, tá? O jeito de sentar é mais plano. E tem selim que é mais curvo. Olha aqui, ó. Esse selim aqui é mais curvo. E ele não é ruim por ser curvo? Não é ruim por ser curvo. Só que, assim, um selim curvo vai ter que ser um pouco mais largo do que um selim plano para o seu quadril. Entendeu? Então, por exemplo, esse daqui tem a área útil ótima, né? Ó. É só isso daqui que perde quase nada. Porque você consegue sentar até essa extremidade aqui. Ele não tem essa rampa, né? Que esse aqui tem. Então tem que observar tudo isso, tá bom? Valeu, Kleber. Que aula, hein? Valeu, obrigado. Então, ó, você que largou a bicicleta porque está com dor, está causando incômodo, tem solução. É só reparar em todos esses detalhes que ele falou. Não é só o selim, claro que tem o Bike Fit como um todo, mas é a única forma de ajustar a bicicleta ao seu biotipo, não é isso? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu. Valeu. Ficou muito bom o ajuste dessa patilha. Obrigado. Não deu mais dor, não fumegou mais.
Gostou desse vídeo? Então clica no joinha. E antes de continuar assistindo os erros de gravação, se inscreva caso você não tenha feito isso até agora. E ó, aproveite para ativar o sininho, assim você recebe a notificação e não perde nenhum de nossos vídeos. Valeu. Muito bom. Parabéns pelo Valeu. trabalho. Falou. Estão catando os papelões, né? Ih, Vassoura para todo mundo. Vassoura. papelão. O mamão a gente comeu tudo. Mostra aí, Capim. Aí, vários testes até achar a fórmula ideal. Esse aqui parece que você tava com 2 mexericas no bolso atrás, uma de cada lado. Olha lá. 2 bolinhas de tênis. Bunda lelê. Isso. Bunda lelê. Isso. A canoa. Não é só de régua, né? Deixa eu comer mamão, Se for manga também não tem problema. ó. Por 4. Isso, chacoalhadinha. João Bobo. Opa! Opa! Escapes. Kleber, e quem tá fora do peso, que tem uma bunda imensa, mas os isquios não são imensos assim, né? Ele tem uma medida mais padrão, é que tem muita área mesmo. Exatamente. Imensa. Bunda imensa.